Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje nós lição de número 8. E nosso tema é Abigail, um caráter conciliador. Então nós vamos ver, meus irmãos, que vários personagens bíblicos que nos trazem, vamos dizer assim, muitos exemplos para nós tratarmos com determinadas situações ao qual nós passamos e vivemos na nossa vida. O nosso textuário, que está em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então nós vemos que nós temos que ter sabedoria, entendimento e discernimento para nós sabermos o que nós vamos falar, no momento que nós vamos falar e quando nós temos que falar. A nossa verdade prática: a mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos do que vivem ao seu redor. Irmãos, é muito triste quando às vezes numa casa a esposa, a mulher, coloca o pai contra o filho contra o pai, ou o pai contra os filhos contra o pai, porque o pai é assim, o pai deixa de ser. Meus irmãos, o pai pode ser o que for, mas ele vai sempre ser o pai daquelas crianças, ou daquelas pessoas que vivem naquela casa. Ele vai sempre ser o chefe de família, aquilo que Deus constituiu na terra, não pode ser melhor. Mas mesmo assim, muitos têm colocado dentro dos seus lares uns contra os outros. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 ao 24, versículo 27, versículo 28, diz assim: então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus jumentos, seus jovens: ide diante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto de monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se os seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor. Desse aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Vamos dizer assim, nós vemos aqui Abigail foi agradar a Davi, mas o porquê que aconteceu? Nós vamos ver versículos anteriores, que os servos de Davi foram até Nabal para pedir víveres, para poder pedir alimento para o exército, que era um exército pequeno, ou até de médio porte naqueles dias. O que acontece? Ele se recusa a dar, ainda faz algo com eles que era abominável aos olhos do judeu. Corta a barba, corta as vestes, fala: vai embora que eu não tenho nada com esse. Quem é Davi? Quem é esse camarada aí? Por que eu vou ter que sustentar ele? E tal, mas aí Abigail provavelmente sabia da fama daqueles homens, já correu primeiro para apaziguar toda a situação. Porque senão, não só Nabal morreria, mas toda a sua família morreria também. Com certeza, irmãos, eles vinham e devastavam tudo. Com certeza, é só uma forma de nós colocarmos a nossa introdução. Abigail era esposa de Nabal, um rico fazendeiro, proprietário de grandes rebanhos de ovelhas e de cabras, que vivia nas proximidades do Carmelo em Maom, não muito distante do deserto de Parã. Ali os pastores de Davi travaram contato com os pastores de Nabal. Necessitando de alimento para seus homens, Davi mandou pedir víveres a Nabal. Ao ouvir o pedido, Nabal encolerizou-se e afrontou Davi diante dos mensageiros, negando qualquer apoio. Irado, Davi ajuntou homens para atacar Nabal e toda a sua casa. A tragédia foi evitada pela pronta intervenção de Abigail, que soube aplacar a ira de Davi. E Davi ficou muito irado. E os homens também começaram a fermentar a situação com Davi. Como? Nós temos que tomar uma atitude. Que negócio é esse? Mais ou menos assim, meus irmãos. Estamos usando as palavras que normalmente acontece neste meio. Como pode? Não, você não vai. Nós temos que ir lá. Nós temos que mostrar para eles. Só que aí, Abigail vendo isso, como nós já falamos,
ela traz os víveres, traz tudo aquilo, todo o alimento e dá para os homens de Davi sem Nabal saber. Abigail, um pouco da sua história. Nabal, um homem de Belial. Nabal significa insensato, tolo. O texto bíblico diz que ele era homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Além de insensato, era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Era um homem dominado por um espírito mau, arrogante, que não se relacionava bem, nem mesmo com sua esposa. Era considerado um tal filho de Belial, com o qual não se podia falar pacificamente. Seu coração estava focado em seus bens materiais, embora de mau relacionamento, principalmente com os seus servos ou empregados. Então Nabal era aquele homem duro, provavelmente aquele homem autoritário, carrancudo, que não queria falar com, assim, tratava todo mundo na ponta do pé, só que nessa oportunidade ele falou com a pessoa errada, da maneira errada e na condição errada. Por quê? Porque naquele momento ele estava totalmente em desvantagem. Davi estava com a vantagem, mesmo ele sendo rico, mesmo ele tendo a propriedade. Davi já é um homem que estava se especializando na guerra. Então, provavelmente ali o massacre seria muito rápido. Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Nós vemos aqui, como nós falamos já, no texto está bem especificando, que Davi ele vai até Nabal. Ele vai e fala, né? Nós vemos ali toda aquela situação dos homens de Davi com os pastores de Nabal, para tratar com uma situação. Mas aqui está falando, ó, como a tropa de Davi dependia de ajuda para alimentar-se no deserto, ao saber que Nabal, um homem riquíssimo e muito próximo, estava tosqueando ovelhas, mandou Davi 10 jovens para lhe saudar, desejando paz e a sua casa, e solicitou que enviasse o que pudesse para seus homens. Ou seja, Davi não requeriu nada de pompa, nada. Mandou alguns jovens. É o seguinte, eles estão lá, nós estamos num lugar, nós queremos alguma coisa, não precisa ser coisa como que coisa de primeira, dá alguma coisa para nós nos alimentar. Mas ao invés de ele dizer apenas não, ele envergonhou aqueles homens, envergonhou Davi, afrontou a todos, sem um pingo de escrúpulo, sem um pingo de noção daquilo que ele estava fazendo. Achou que poderia falar o que ele falou com qualquer pessoa, com qualquer um, que não tinha problema. Porém, como nós falamos, ele falou com a pessoa errada, no momento errado, ao qual com certeza aquele soldado falou: poxa, agora nós vamos comer o quê? Cadê? Davi era o líder deles. Como que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer neste momento? O que nós vamos comer? E aí, com certeza, Davi não quis, vamos dizer assim, passar vergonha. Mesmo Davi sendo o segundo coração de Deus, né, como nós vemos nos Salmos, ali ele estava ainda pegando experiência nas situações. Mesmo assim, nós vemos que Davi tinha que tomar uma atitude. Davi resolve vingar a afronta. Então aqui, meus irmãos, Davi, depois da afronta, depois de Nabal ter feito o que fez, tudo aquilo, Davi teve por necessidade de vingar a afronta. De falar, não, o que é isso? Espera aí, vamos resolver esse negócio aí. E quando ele estava se preparando, nós vemos ali que quem chega, Abigail chega, para poder aplacar a vingança ou o furor de Davi. Então nós vemos ali Deus, claro, usando aquela mulher para poder vingar aquilo que Nabal iria fazer. O 2 aqui, tópico 2. Abigail demonstra o seu caráter, uma mulher prudente. O nome Abigail significa pai da alegria ou exultação. Seu nome também corresponde ao seu caráter pacificador e humilde. Ela era uma mulher dotada de beleza física e entendimento. Ao tomar conhecimento da terrível ameaça à sua casa, Abigail resolveu agir com prudência, sabedoria, diligência para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi, o ungido de Deus. Então nós vemos aqui que, aquilo que a gente também já comentou, que Abigail ela começou a ver e teve discernimento de entender que aquilo que Nabal fez, Nabal achava que poderia afrontar a tudo e a todos, que não tinha problema. Mas quando ela viu que estava afrontando a Davi, como nós falamos, com certeza a fama daqueles homens estava correndo pela terra, pelos arredores ali de Israel. E ela viu, não, peraí, esse negócio não vai dar certo. Então ela se colocou à frente, foi ela com algumas mulheres levar. Isso teve entendimento, chegou, elogiou a Davi, elogiou as pessoas, elogiou todo mundo ali para aplacar a vida, para aplacar o furor de Davi, se colocou como serva de Davi. E nós vemos que uma mulher com entendimento, com sabedoria,
que sabe fazer as coisas conforme tem que ser feitas, faz realmente toda a diferença. O caráter diligente e sábio. Que diferença do que Jesus ensinou com seu evangelho, Jesus mandou amar os próprios inimigos, bendizendo-os e orando por eles. Nós vemos aqui, meus irmãos, que nós temos que amar todos nós, todos aqueles que são os nossos inimigos. Mesmo que Davi tinha que tomar uma atitude, mesmo que Davi tinha que tomar uma posição, nós temos que amar os nossos inimigos, porque o nosso inimigo não é a carne e o sangue, é principados e potestades que vivem nas regiões celestiais. Então, aqui, Jesus manda nós amarmos o próximo. Mas no começo, nós vemos, ao saber o mal que estava arquitetado contra seu esposo e sua casa, Abigail atuou de forma rápida e eficiente. Preparou uma carga de cereais, frutas e vinho. Então, colocou sobre alguns jumentos e os levou a Davi. Jesus falando aqui na última parte que o autor colocou, que nós temos que amar os nossos inimigos. Talvez aqui, ou com certeza, Abigail estava muito medo do que ia acontecer. Por isso que ela fez o que fez. Ela estava com medo, ela estava temerosa. Por quê? Porque sabia o perigo que a sua casa estava correndo. O perigo que estava rondando ali a sua casa. Então nós vemos que ela tomou uma atitude rápida. E Jesus vai falar aqui na última parte que o autor colocou, que nós temos que amar os nossos inimigos. Ela se coloca numa posição a qual Davi não era inimigo dela, não enxergou Davi como um inimigo, ela enxergou Davi que poderia resolver o problema. Ou seja, eu vou lá falar com ele, não tenho raiva dele, não tenho ódio dele, mesmo com essa ameaça, eu vou chegar, eu vou tentar resolver os problemas. É a oportunidade que eu tenho. E ela vai, tenta e resolve o seu problema. O caráter conciliador de Abigail. Davi cavalgava com a fúria dos homens, de coração ferido. Mas em sentido contrário, vinha Abigail montada em seu jumento, em seu coração, e levava sentimentos de paz, de humildade, de amor e de perdão. Irmãos, nós quebramos uma pessoa. Sinceramente, nós quebramos. Quando a pessoa vem com aquela raiva, com aquele ódio, principalmente quando nós estamos no trânsito, que muitas vezes as discussões parece que são frequentes, e às vezes a pessoa vem com tudo, falar um monte para você, que você fez alguma barbeiragem no trânsito, e você fala para ela, desculpa, me perdoa, sinceramente eu não vi. Muitas das vezes, meus irmãos, claro, tem as suas exceções, muitas das vezes a gente quebra a pessoa ali, a pessoa fica sem ação. Porque a pessoa acha que quando for discutir com a outra vai discutir também, uma vai querer falar mais alto do que a outra. Porém, aqui, Abigail viu que não tinha como medir forças, não fez isso, o que ela fez? Tentou apaziguar. Irmãos, como é de suma importância nós desejarmos apaziguar as situações ao qual nos rodeia. Nós devemos apaziguar as dificuldades, as situações, ao invés de nós ficarmos fermentando as brigas, as discussões, as desavenças, principalmente dentro da igreja, muitas das vezes nós fermentamos ela. Fermentamos, às vezes, algo que a gente não tem nem conhecimento. Que nós venhamos ser como Abigail, aplacar o furor para que não venha haver um massacre, para que não venha haver uma guerra. Porque a gente, lógico, hoje nós vamos ter uma guerra de espada, de armas, e não vamos ter um massacre de pessoas morrendo. Não, não é isso, sangue derramado, não. Mas muitas das vezes as pessoas estão morrendo na fé e as pessoas estão em guerra umas contra as outras dentro da igreja. E às vezes tem que ter uma pessoa, às vezes a pessoa específica que é o pivô daquela situação, pivô não vou dizer, mas que pode mudar, que tem total acesso de mudar aquela questão, muitas vezes não faz. Então por isso que nós temos que ter aqui no nosso tema, muito bom, o tema desse tópico, o tema dessa parte, o caráter conciliador de Abigail, de conciliar as partes, de apaziguar as situações. Essa deveria ser a nossa postura, mas muitas vezes falta para muitos esta postura. O resultado do caráter de Abigail. Davi foi aplacado por Abigail. Ao encontrar-se com Abigail, Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher de Deus. Cumpriu-se o que diz Salomão. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nabal usou uma palavra dura, Abigail usou uma resposta branda, ou seja, ela levou a resposta que Davi estava esperando. Ela levou a resposta, com certeza Davi falou com Deus, a Bíblia não fala assim, mas nós vemos que por orgulho, vamos dizer que Davi era orgulhoso, mas como nós falamos, às vezes pela necessidade dos homens de ver uma atitude de Davi, Davi já fermentou, não, eu vou matar ele, vou acabar com tudo. Mas
ela vem e aplaca o furor de Davi com uma resposta branda. Qual foi a resposta? Se render, se colocar como serva, levar os alimentos que eram necessários, fazer aquilo que ele tinha desejado, que Davi tinha desejado, e que agora o próprio Deus tinha enviado Abigail, e nós vemos, né, meus irmãos, tudo aquilo que aconteceu e foi aplacada a ira de Davi. Deus feriu Nabal. Quando Abigail relatou os acontecimentos a Nabal, se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. A Bíblia diz de forma bem simples e direta: e aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Se Davi tivesse feito justiça com as suas próprias mãos, as coisas teriam tomado outro rumo imprevisível e perigoso. Mas, como a sábia mulher agiu com presteza e eficiência, ele foi poupado de manchar suas mãos e sua história com o sangue de Nabal. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Ou seja, não adianta nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, sendo que Deus tem o controle da situação. Irmãos, tem coisas que nós temos que agir, que nós temos que fazer. Tem outras que nós temos que esperar, porque quem vai dar a resposta é Deus. Aqui está bem claro. Deus não queria que Davi se sujasse com aquele sangue. O que Deus fez? Feriu Nabal, Nabal morreu. E aqui, no 3, Davi toma Abigail por sua esposa. Logo após a morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por ter lhe livrado de cometer um grave erro diante do Senhor e mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E o fez mandando seus criados falar com Abigail, transmitindo o honroso convite que ela aceitou com muita humildade. Ela se apressou certamente, mudou suas vestes, montou num jumento com suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Irmãos, olha que coisa, uma mulher toma uma atitude dessa, uma atitude sábia, uma atitude inteligente, e o que Deus faz? Faz com que ela venha a ser a esposa do futuro rei de Israel. O que as bênçãos que Deus pode nos dar quando nós fazemos aquilo que nós temos que fazer, aqui as atitudes que nós temos que tomar. Então veja como Deus fez. Deus matou aquele marido que provavelmente também devia tratar muito mal a sua esposa e as pessoas, e muitas vezes sua esposa indignada com a atitude do marido, ela também não pede, ela poderia falar: ixi, é o seguinte, ó, fica com esse negócio aí, mas é o seguinte, mata só ele, viu? Deixa todo mundo vir. Ela não faz isso, ela procura livrar a todos. Ela procura livrar a todos, e a bênção que Deus tinha preparado para ela e também para Davi, Deus matou Nabal e Deus permitiu que Abigail fosse esposa de Davi. E aí agregou muita coisa, com certeza, na vida de Davi, em conselhos, em companheirismo, aquela mulher. A Bíblia não fala muitas coisas de Abigail depois desse episódio, mas com certeza, meus irmãos, muita coisa aconteceu que não está registrado na Bíblia e nem nos livros. A nossa conclusão: Nabal era um homem insensato, dotado de um temperamento duro e violento, mas Deus permitiu que Davi dele precisasse para que uma mulher sábia e prudente protagonizasse um exemplo marcante para seus servos e suas servas. Em todo o mundo, ao longo dos séculos, viúva de um homem irascível, que era bem sucedido em suas atividades produtivas, mas um tolo e insensato no relacionamento humano, Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi é o nosso Deus, que provê tudo para os que nele confiam. Então, nós vemos aqui, Abigail jamais imaginou que com a sua atitude ela seria esposa do rei. Ela não desejou isso, ela não fez isso com certeza para que Davi pudesse vir. Ela era uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, uma mulher sábia. Ela não, com certeza o seu coração não estava preso a isso. Ela fez aquilo que deveria fazer, sem esperar nada em troca, sem desejar nada, sem desejar a morte do marido, sem voltando, repetindo, sem falar mata ele porque ele é um homem ruim. Não foi falar mal do seu marido para Davi, não foi falar mal do seu marido para ninguém. O que ela fez, aplacou o furor de Davi, não tirou o seu corpo fora mediante aquela situação, porém ela se colocou à disposição
para que Davi pudesse, vamos dizer assim, ser alimentado por aquilo que ela trouxe, aquela atitude que ela teve, o que ela fez. Então, meus irmãos, pensemos nisso. Façamos a nossa parte, que Deus tem bênçãos grandes para nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Você que ainda não assiste o nosso canal, convido a assinar. Deus abençoe. Fique na paz. Amém.